E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Vamos para o capítulo 11 e capítulo 12 de Levíticos na nossa super maratona do dia. Esta é a parte 3 e olha, o conteúdo de igual forma muito importante. Em Levítico capítulo 11 nós temos ali a distinção entre animais limpos e imundos. Você observa o contexto bíblico de um modo geral e começa a notar a partir de Gênesis capítulo 1 verso 29 o plano original do Criador, que era que o ser humano não tivesse uma dieta envolvendo o consumo de carne, mas uma dieta totalmente vegetariana. Porém, após o dilúvio, não havia vegetação e aí o Senhor permitiu que Noé e sua família incluísse a carne em sua dieta. Capítulo 9, verso 3 do livro de Gênesis. Muito bem, mas mesmo antes dos animais entrarem na arca, Deus mesmo havia feito a diferença entre animais limpos e imundos. Gênesis capítulo 7, verso 2. A lei sobre animais limpos e imundos, portanto, não era uma nova lei. Levítico capítulo 11 não está colocando nada novo, mas está apenas dando um reforço para uma lei que já existia, que é evidente, inclusive, antes do dilúvio, ok? Muito bem. No Éden, a queda foi no apetite. Jesus, lá no deserto, foi tentado também no apetite para que transformasse pão em pedra. Você observa o contexto de Atos 10, não tenha por imundo que Deus purificou, que não tem nada a ver com alimentação, é porque o judeu começou a taxar o pessoal do lado norte, o samaritano, como se fossem animais imundos, e não tenha por imundo que Deus purificou. Era exatamente a orientação divina para que Pedro pregasse para Cornélio, que era um gentio, no conceito judaico considerado como imundo, já que ele era gentio. E aí Deus diz, utilizando essa referência de animais, não tenha por imundo que Deus purificou. Mas Pedro, no versículo 17 e 18 do Atos 10, ficou pensando sobre o que era a visão. E ele sabia que não era sobre alimentação. Qual era o significado daquilo? Que parábola é essa que Deus estava usando? E aí no final do capítulo ele conclui, não tenha por imundo o que Deus purificou. E ele disse assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque o mesmo Espírito Santo que utilizou em Atos 2 para os discípulos, foi o mesmo Espírito Santo que tomou posse da vida de Cornélio também. Sabe o que isso significa? Que Deus não fez acepção entre gentios e judeus, enquanto os judeus caracterizavam os gentios como se fossem animais imundos, e Deus estava dizendo, não tenhas por imundo o que eu purifiquei com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Observe isso daí, para que tenhamos a vislumbre adequado, e até hoje permanece a diferença entre animais limpos e imundos, e os animais imundos, a ciência já testou, são altamente inflamatórios, tanto é que após a cirurgia os médicos recomendam, não comam carne de porco, não utilizem frutos do mar, porque é extremamente inflamatório. E aí Deus tem toda a razão. Se não faz bem depois da cirurgia com o processo de recuperação, por que vai fazer durante o processo do dia a dia normal? Fique esperto, Deus sabe o que faz, a não ser que você ache que Deus estava equivocado concernente à dieta que deveríamos utilizar. Uma vez que ele criou o corpo, ele que sabe o que é melhor para colocar aqui dentro, então vamos ser submissos e obedecer. Levítico capítulo 12, nós estamos vendo a purificação da mulher depois do parto. Esse capítulo é muito interessante, porque essa lei instituída por Deus a Israel acerca da purificação da mulher depois do parto, ela dá sequência às leis da saúde. Os prazos distintivos de acordo com o sexo do bebê, na verdade, se constitui nosso maior desafio em termos de dúvida quanto a este capítulo. Se você me perguntar, não sei, não se sabe ao certo porque a diferença entre o nascimento de um menino e de uma menina exigir da mãe prazos divergentes da purificação. Para o menino eram 40 dias de purificação, para a menina 80 dias. Existem algumas hipóteses, alguns dizem que o menino era circuncidado, outra menina precisava, portanto, de um período maior de purificação, outros afirmam que devido ao sexo masculino ser mais valorizado na época, porém uma coisa é certa, foi uma lei estabelecida por Deus, era uma lei para nos submetermos, porque Deus sabe o que pede, ele não está enganado, ele não está equivocado. Mas você observa um negócio muito interessante, de acordo com a medicina, o puerpério é o período em que a mulher passa por alterações, tanto física quanto psicológica, até que recupere sua condição anterior à gravidez. Ou seja, esse processo de recuperação, esse período é denominado de puerpério.
puerpério, ok? O período que essa mulher passa por alterações físicas e psicológicas até que recupere sua condição anterior à gravidez. Se ligou aí? O período em que a mãe ficava somente em função do seu bebê e a mantinha mais protegida contra enfermidades, inclusive, dado ao seu sistema imunológico estar mais vulnerável, lembrando que naquela época não tinha os mesmos recursos que nós temos hoje em dia, que isso fique bem claro. Este período puerperal promovia também a construção de fortes laços entre a mãe e o bebê, além de proporcionar, obviamente, o descanso necessário para a total recuperação pós-parto. Deus sabe o que faz. Creio que estas tenham sido as principais finalidades dessa ordem de Deus, o médico dos médicos. E como o nascimento de uma menina não era tão bem visto quanto o do menino, certamente a mãe precisava de um tempo maior com a menina para assimilar a realidade de que sua filha não receberia os mesmos benefícios e tratamentos que os filhos homens recebiam. Olha Deus aí coordenando todas as coisas para proteger os seus filhos. Graça e paz, amanhã tem mais. Espero que você tenha assistido os 3 vídeos, as 3 partes dessa maratona de hoje, que se estendeu do capítulo 5 até o capítulo 12 de Levíticos. Vamos juntos em nome de Jesus. Se liga no conteúdo de amanhã. Beijo no seu coração.